Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor deste livro, A Bíblia sobre Escrutínio. E também sou o criador desse canal no YouTube, como do site, do Instagram e da página no Facebook Deuses e Homens. Muitas pessoas me perguntam como foi essa minha mudança de cristão para ateu. Eu sempre digo às pessoas que ninguém nasce cristão. Quando nascemos, somos como uma página em branco, que com o tempo vai sendo preenchida, em grande parte, pelo ambiente em que somos criados e as pessoas que convivem conosco. No meu caso, não foi diferente. Visto que nasci em uma família cristã, fui doutrinado desde criança a seguir o cristianismo. Durante o tempo que fui ministro religioso, sempre tive minhas dúvidas e questionamentos. Mas ninguém se torna ateu da noite para o dia. Esse é um processo muito longo de estudo, pesquisa e reflexão. Da mesma forma que se leva tempo para sermos doutrinados pela religião, leva tempo também para nos livrarmos das amarras mentais criadas para nos manter submissos a determinada doutrina religiosa. Baseado na minha experiência pessoal, formulei um diagrama que ilustra de uma maneira muito interessante essa longa caminhada do ser humano, da crendice e superstição rumo à razão. Eu dividi essa caminhada em 10 fases, ou estágios, como degraus de uma escada. Ao acompanhar esse vídeo, faça uma reflexão sobre em que fase você se encontra atualmente. E me diga isso nos comentários. Conte-me em que degrau dessa escada da vida você está. E acompanhe até o final do vídeo, onde eu vou dizer em que estágio me encontro nessa caminhada. Muitos me consideram um ateu, mas eu não me vejo como um ateu ainda. Você vai entender no final do vídeo. O primeiro estágio, ou fase, eu costumo chamar de fase do cristão fundamentalista. O cristão fundamentalista, ele acredita muito em Deus e em cada palavra que está na Bíblia. Literalmente. Para o cristão fundamentalista, os padres ou pastores, dependendo da religião que ele vai, eles sabem realmente o que estão dizendo. Porém, o cristão fundamentalista, depois de observar e refletir sobre diversos relatos da Bíblia, como cobras e jumentas falando, uma pessoa ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe e sair vivo, o homem ser criado do barro, a mulher de uma costela, a luz ser criada antes do sol, um dilúvio global que cobriu até o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altura, todas as espécies de animais do mundo, incluindo o urso polar, o panda, o canguru, o mico-leão dourado, o lêmure, entre outros, que só se encontram em lugares específicos do nosso planeta, todos vivendo por mais de 1 ano dentro de uma arca bem menor que um transatlântico moderno. A Terra não fazer o seu movimento de rotação, dando a impressão que o Sol ficou parado no céu por horas, sem fazer sua trajetória rumo ao entardecer, entre outros exemplos. Ao analisar e refletir sobre tudo isso, o cristão fundamentalista, que está na fase 1, ele começa a passar para o segundo estágio, ou a fase 2, que eu costumo chamar de fase do cristão metafórico. O cristão metafórico, ele acredita muito em Deus. E a Bíblia, para o cristão metafórico, é a palavra de Deus. Mas é claro que, para ele, existem alguns trechos que são apenas metáforas. Para o cristão metafórico, os padres e pastores sabem o que estão dizendo. Porém, o cristão metafórico, depois de observar e refletir sobre vários relatos da Bíblia que apoiam a escravidão, o machismo,
a homofobia, a xenofobia, a injustiça, a violência, o extermínio de nações inteiras, incluindo mulheres e crianças e até mesmo os animais, inocentes pagando pelo erro de outras pessoas, entre outros relatos. Então, o cristão metafórico, ele passa a refletir sobre tudo isso e começa a chegar ao estágio 3, ou a fase 3, que eu costumo chamar de fase do cristão desconfiado. O cristão desconfiado, ele acredita muito em Deus, mas para ele, nem tudo que está na Bíblia é 100% confiável. Para o cristão desconfiado, os padres e pastores nem sempre sabem o que estão dizendo. Porém, o cristão desconfiado, depois de observar e refletir sobre tantos escândalos envolvendo padres em casos de pedofilia, pastores extorquindo descaradamente as pessoas de boa fé e acumulando grandes fortunas, estabelecendo verdadeiros impérios dentro da mídia, ministros religiosos que roubam, enganam, mentem, traem, não vivem o que pregam, entre outros exemplos. Então o cristão desconfiado, depois de analisar e refletir sobre tudo isso, ele começa a chegar ao estágio 4. O estágio que eu costumo chamar, ou fase 4, que eu costumo chamar de a fase do cristão self-service. O cristão self-service, ele acredita muito em Deus. Para ele, Deus é amor. Mas para o cristão self-service, o Antigo Testamento tem algumas partes meio bárbaras. Para o cristão self-service, tem muitos padres e pastores que são hipócritas e que enganam as pessoas. Porém, o cristão self-service, depois de analisar que a maior parte do Velho Testamento não passa de uma coleção de mitos e lendas dos judeus, cheios de costumes e práticas repulsivas que refletem a mentalidade dos povos primitivos da época, ao analisar e refletir sobre isso, ele começa a chegar no estágio 5, ou na fase 5, que eu costumo chamar de a fase do cristão Novo Testamento. O cristão Novo Testamento, ele acredita muito em Deus e na Bíblia, mas só no Novo Testamento. Para o cristão Novo Testamento, Jesus é amor. E o Antigo Testamento é besteira. E para o cristão Novo Testamento, foi Deus quem nos criou. Porém, o cristão Novo Testamento, depois de observar na Bíblia Jesus usando diversas técnicas de intimidação, ameaçando seus ouvintes com uma destruição horrível se não seguirem seus ensinos, em alguns momentos pregando o amor, enquanto em outros pregando o terror, como em relatos como de Mateus 25:41, onde ele faz a famosa parábola das ovelhas e dos cabritos, e no final ele diz que os que estão à esquerda dele, ele diz assim: afastai-vos de mim, vós os que tendes sido amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Depois de observar textos tais como de Mateus 18:8, aonde Jesus diz: se pois a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta o lança para longe de ti. É melhor para ti entrares na vida aleijado ou coxo do que seres lançado com as duas mãos ou os dois pés no fogo eterno. Ou, depois de analisar o texto de Mateus 11:30, aonde Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. Ou depois de analisar textos tais como de Mateus 10:37, onde Jesus diz: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou depois de analisar o texto de Mateus 10:34, onde Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Ou textos como de Lucas 14:26, que diz: quem se chegar a mim e não odiar
seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, sim, até mesmo sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Então, o cristão Novo Testamento, depois de refletir e analisar todas essas passagens da Bíblia, ele começa a chegar no estágio 6, ou na fase 6, que eu costumo chamar de fase do religioso místico. O religioso místico, ele acredita em Deus. Mas, para o religioso místico, Jesus, apesar de ter sido um grande homem, ele não era um Deus. Ele não era um ser divino. Essa história de Jesus condenar quem não crê nele ao fogo do inferno é um absurdo para o religioso místico. Para o religioso místico, a Bíblia é só um monte de besteiras. Mas para ele, foi Deus quem nos criou. Porém, o religioso místico, depois de conhecer e refletir muito sobre o darwinismo e as esmagadoras evidências em favor da evolução, como os inúmeros registros fósseis, como o homem de Tomai, encontrado no Chad, na África Central, como Selá, descoberta em 2000 na Etiópia, como a Lucy, descoberta em 1974, além de vários achados fósseis da família dos Australopithecus, dos Neandertais, do Cro-Magnon, entre outros, provando de forma consistente que nosso planeta já abrigou espécies diferentes das que existem hoje, fornecendo indícios de parentesco entre eles e os seres vivos atuais, ao observarmos, em muitos casos, uma modificação contínua evidente das espécies. Além de outras evidências, como a adaptação, a capacidade do ser vivo em se ajustar ao ambiente, uma vez que, por seleção natural, indivíduos portadores de determinadas características vantajosas, como a coloração parecida com a de seu substrato, possuem mais chances de sobreviver e transmitir a seus descendentes tais características. Assim, ao longo das gerações, determinadas características vão se modificando, tornando-se cada vez mais eficientes. Como exemplos da adaptação por meio da seleção natural, temos a camuflagem e o mimetismo, sem falar nas analogias e homologias, estruturas análogas, os órgãos vestigiais, a evidência molecular e as pesquisas genéticas que têm demonstrado que o código genético do ser humano é muito semelhante ao do chimpanzé, por exemplo, com 98,7% do código genético do homem, igual ao do chimpanzé, e a semelhança com outros primatas chegando a 98,3%. Então, o religioso místico, diante de tantas evidências, ele começa a refletir e ele começa a chegar ao estágio 7, ou a fase 7, que eu chamo a fase do religioso esotérico. O religioso esotérico, ele acredita em Deus, mas não aquele Deus com a grande barba branca que vive no céu. Ele acredita num Deus de todas as religiões. Para o religioso esotérico, nós somos frutos da evolução. Mas para ele, a evolução foi guiada por Deus. Porém, o religioso esotérico, depois de estudar e refletir sobre as descobertas cosmológicas, como o Big Bang, a física quântica, o bóson de Higgs, os buracos negros, a teoria das cordas, a teoria dos multiuniversos, e chegar à óbvia conclusão de que a velha frase clássica dos que creem em Deus, de que nada surge do nada, os levam à regressão infinita, pois este raciocínio nos leva à inevitável pergunta: de onde surgiu Deus? E visto que nenhum crente consegue responder essa pergunta, eles resolveram determinar em suas mentes que esse suposto Deus nunca teve princípio, nunca terá fim, está além das leis da física, é atemporal, está além da nossa compreensão. Quando, na realidade, tal raciocínio é uma desonestidade intelectual.
porque eles simplesmente inventaram um ser para preencher uma lacuna que eles não conseguem explicar. Então, o religioso esotérico, depois de refletir e analisar sobre tudo isso, ele começa a chegar ao estágio 8, ou a fase 8, que eu chamo de a fase do religioso nova era. O religioso nova era, ele não acredita em um Deus pessoal, mas em uma energia, uma força cósmica impessoal. Para o religioso nova era, nós somos frutos da evolução. Porém, o religioso nova era, depois de chegar à óbvia conclusão de que energia é só aquilo que faz você pagar a conta no fim do mês e se mede em quilowatts-hora, ou joules, ou calorias, e força cósmica é apenas um eufemismo. Então, ele chega, depois de refletir sobre isso, ele chega ao estágio 9, ou na fase 9, que eu chamo de fase do agnóstico ateísta. Para o agnóstico ateísta, não há nenhuma evidência de divindades. Assim, tudo indica que elas não existem. Portanto, para o agnóstico ateísta, a conclusão óbvia é de que realmente divindades não existem. Porém, se novas evidências surgirem, o agnóstico ateísta pode repensar. Porém, o agnóstico ateísta, depois de perceber que novas evidências da existência de uma deidade nunca surgirão, ele, depois de refletir sobre isso, ele chega finalmente ao estágio 10, ou a fase 10, que eu costumo chamar de fase do ateu convicto. Para o ateu convicto, Deus não existe e jamais surgirá alguma evidência de que divindades existem. Nesta longa caminhada que nós vimos nesse vídeo, eu pessoalmente me encontro na fase 9. Eu me considero um agnóstico ateísta. Por um simples fato. Para mim, o conhecimento atual da humanidade, diante da imensidão do cosmos, é muito limitado. Nós vivemos aqui nesse planetinha e não temos condições nem de sair daqui para conhecer outros sistemas, outras estrelas, outras galáxias. Então, nós estamos como que aprisionados nesse pequeno planeta. O ser humano, com todo o esforço, toda a tecnologia, há algumas décadas atrás, ele custou ir ali na Lua, que é o satélite natural do nosso planeta. Agora estão querendo ir a Marte, que é o planeta mais próximo aqui do nosso planeta, que está, como se diz, praticamente aqui do lado. Mas mesmo assim, o homem já enviou alguns robôs para lá, algumas naves, e por enquanto eles estão com medo de enviar humanos, pois é muito perigoso, mesmo com toda a tecnologia que existe hoje. Eles estão ainda tentando organizar uma viagem para Marte, que duraria de 7 a 8 meses só para ir. E isso na data certa, onde os planetas estão mais próximos. Só que depois de Marte tem Júpiter, tem Saturno, tem Netuno, tem Urano, depois sai do nosso sistema solar. Aí tem outros sóis, outras estrelas. Cada estrela que a gente vê no céu durante a noite é um sol, como o nosso. Só que estão longe, por isso que a gente vê só aquele pontinho pequeno no céu. Então existem bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de galáxias. Então realmente, nós, seres humanos, o nosso conhecimento é muito limitado. Nós sabemos muito pouco ainda. Então, na minha opinião, eu não posso afirmar com absoluta convicção de que jamais surgirá alguma nova evidência que possa mudar o nosso entendimento. Mas a questão é que,
Até o momento, não existe evidência. E sem evidência, sem crença. Simples assim. E você aí? Em que fase você se encontra? Em qual degrau dessa longa caminhada você está? Diga aí para nós nos comentários. E não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí de joinhas. Isso é muito importante para nós. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe o vídeo com todos os seus contatos. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você desejar assistir os outros vídeos da série, que nós já fizemos mais de 30 vídeos, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os links aonde você pode assisti-los. Bem, esse era o assunto que nós iríamos analisar hoje. Eu desejo a todos uma boa semana e até o nosso próximo vídeo.